pros seus lugares. Lugar? Oi, gente. Posso falar? Quero falar. Vou falar. Gente, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pro vídeo porque é a primeira vez que eu tô gravando, então eu não sei se vai ficar bom, se não vai, enfim. Como vocês viram essa semana, eu postei nos meus stories, né, que eu ia gravar, até perguntei pra vocês uma sugestão de que formato vocês preferiam. Eu cheguei a postar também uma imagem com os tópicos do que eu ia gravar. E eu tinha dito que eu ia explicar um tópico por vez. Então, a minha ideia é fazer um vídeo curto explicando um tópico por vez daquilo que eu postar que vai ser o assunto. Aí eu acho que dessa maneira fica mais fácil, não fica tão cansativo e vocês não enjoam de mim. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que conversar hoje é sobre o porquê que a gente estuda a Antiguidade Oriental. Se a gente for ver, até mesmo no nível escolar, a gente sempre vai bater mais na tecla do estudo em cima de Grécia e Roma no que concerne a Antiguidade, né? E com isso a gente acaba excluindo um pouco civilizações que foram decisivas na história, que tem um papel muito relevante. E é um erro, né? Como a gente sabe hoje, a história ela é toda interligada entre si, não existe essa divisão. Mesmo que seja uma divisão pedagógica, isso é errado, né? Acaba criando na cabeça do aluno algumas fragmentações que não existem. Enfim, por que eu quero explicar para vocês o porquê que a gente precisa estudar Antiguidade Oriental. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma palestra a respeito de conhecimento. Foi um professor de pedagogia que deu essa palestra, né? E eu fui lá para assistir. Enfim, chegando lá, o professor foi explicar sobre o conhecimento e tudo blá blá blá. E aí ele foi fazer uma contextualização histórica. E ele disse então que ele ia se ater a falar de Grécia e Roma, ou seja, no grego romano, porque era da onde tinha vindo, porque a cultura de lá era a base da nossa cultura ocidental, já que somos todos ocidentais. E que ele iria se ater principalmente à Grécia, porque a Grécia tinha se desenvolvido culturalmente mais. E o motivo da Grécia ter se desenvolvido culturalmente mais é porque a Grécia fica no centro do mapa. Enfim, nesse momento eu tava quase morrendo já, entendeu? Eu já tava desistindo da vida, porque, né, a hora que eu ouvi isso, eu quis me enterrar debaixo de uma cadeira e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que isso é errado, gente? Primeiro, falar em Grécia em lugar físico, não existe Grécia em lugar físico na Antiguidade, tá? A Grécia, depois eu até explico isso com mais detalhes, mas a gente fala na Antiguidade Magna Grécia, ela não tem fronteiras. Então eu vou ter gregos na Grécia, eu tenho cidades gregas, por exemplo, na costa da França, né? Na região mediterrânea ali da França hoje, eu tinha cidades gregas ali. Então, e era considerado Grécia. Então a Grécia, naquele momento da Antiguidade, ela não é um lugar com fronteiras rígidas determinadas, porque não existe Grécia, entendeu? Os gregos ficam em cidades-estados. Nunca existiu um reino chamado Grécia, nunca existiu um império grego, né? A gente tem um império macedônico, não existe Grécia. Enfim, segundo, porque ele está desprezando completamente toda a cultura do oriental. E nisso eu não estou falando nem de cultura oriental do Extremo Oriente, né? China, Japão, enfim. Eu estou falando da cultura mediterrânea, que fez parte ali
que influenciou diretamente a cultura europeia, que vai fazer parte da nossa base cultural. E não tem como dizer que não. E depois, né, gente, porque Grécia é centro do mapa. O centro do mapa é onde eu quiser botar o centro do mapa. Não tem nada a ver. Né? Pouco tempo mais tarde, os romanos vão dizer que Roma é o centro do mapa. Tanto que eles brincam que todos os caminhos levam a Roma, porque nos mapas deles todos os caminhos levam a Roma. De verdade, né? Caguei. Mas o mais importante é esse desprezo que se tem por aquilo que vem do Oriente. Isso é um problema que surgiu nos estudos de história a partir do final do século XVIII, início do século XIX, né? É um período aí que vocês sabem de transformações sociais, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, Nacionalismo, essas coisas terminam com ismo, e que vai, naquele momento, eles vão procurar buscar, trazer para eles elementos da cultura greco-romana. Por outro lado, eles vão procurar isolar um pouquinho tudo aquilo que é oriental. Porque em breve, né, essas nações poderosas imperialistas vão buscar colônias. E é mais fácil justificar uma invasão a um lugar que eu tô falando que é inferior, que tem uma cultura inferior, do que eu dizer, poxa, eles eram um império foda no passado. Vou invadir não. Entendeu? O uso da história legitima o feito presente. Enfim, eles vão então exaltar a cultura greco-romana, né? Para dizer que eles, descendentes dos gregos e dos romanos, culturalmente, são civilizados, são cultos, são nacionais, são iluminados. Enquanto tudo aquilo que vem do Oriente é bárbaro, é exótico, é diferente. E nem sempre é um diferente bom, é estranho, entendeu? Exótico não vem só no sentido da palavra diferente, mas vem no sentido de estranho. Preconceituoso, né? Meio... Enfim. E isso vai perpetuar nos estudos sobre história, né? Até pouco tempo que a gente passa, então, a dizer que a antiguidade ela não compreende só Grécia e Roma, ela compreende todo ali, a hora que a gente vai estudar a antiguidade, ela compreende toda aquela região do Mediterrâneo, tudo aquilo vai compor o que a gente estuda como antiguidade, né? Assim como hoje a gente fala nos estudos sobre a antiguidade da África, sobre estudos sobre a antiguidade dos povos americanos pré-Colombo, enfim. Mas hoje a gente vai conversar também sobre o primeiro tópico daquela fatinha que eu postei lá. O primeiro tópico daquilo lá era sobre a formação do Egito. De como povos primitivos, né, vão passar a constituir um império faraônico. De como as civilizações pré-históricas que habitavam toda ali aquela região do Oriente Próximo vão constituir impérios. Porque é o seguinte, gente, a história da Antiguidade Oriental, ela tem muito disso, tá? Ela se confunde um pouco com a própria história da humanidade. Ou seja, não é só a história daqueles lugares, Egito, história da Mesopotâmia e das civilizações que vão surgir dali, mas a história de como os homens vão passar a conviver em sociedade, de como vai surgir essas sociedades, né? São lugares que a gente pode dizer que tem, né, usa-se o termo berço das civilizações. É ali que nasce a ideia de civilização. Enfim, voltando ao Egito. O que a gente sabe é que há mais de 4.500 anos antes de Cristo, a região onde hoje é deserto era uma região composta de savanas, oásis, enfim, não era uma região seca. Aconteceu algum evento cataclismo desastroso
enfim, né, apocalíptico, que alterou o clima da região. E esses oásis eles vão começar a secar. E eles não vão começar a secar só ali na região do deserto. Eles vão começar a secar um pouco mais para o interior da África, na região da Núbia. E vão começar a secar um pouco mais ali na região de onde fica Israel, na Baixa Mesopotâmia. E nesse momento, o único lugar onde eu vou ter água, que eu consigo habitar sem ter que guerrear com todo mundo que está ali, entendeu? Sem muito caos, de uma maneira mais fácil, é a região de um vale, de um rio, que cruza todo o Egito, que é o Vale do Rio Nilo. Né? O Nilo é um rio perene. As nascentes dele ficam no Sudão, na região das Cataratas, que é uma região que chove bem mais do que na região toda do deserto. E ele tem o seu período de cheia, e na cheia ele inunda todo o vale. Não inunda mais, mas enfim. Na cheia ele inundava todo o vale. E ao voltar para o seu leito normal, toda aquela região onde tinha ficado água se tornava própria para cultivo. Ou seja, o Egito era um lugar imensamente rico em capacidade produtiva. Tá? Heródoto, que foi um grego que a gente costuma chamar ele de pai da história, ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, só vai existir o Egito porque existe o Nilo. O que é verdade, se você parar para pensar. O Nilo é de uma importância vital para o surgimento da civilização egípcia. Enfim, é aí que acontecem umas coisas, nesse momento, que acontecem umas primeiras coisas mais legais da história, que é a questão da miscigenação. Porque eu vou ter grupos oriundos do interior da África, eu vou ter grupos que já moram na região, e eu vou ter grupos que estão migrando da Mesopotâmia para lá. E eles de início vão se misturar naquela região ali do Vale do Nilo, né? Então, assim, se você assistiu o filme Cleópatra com Elizabeth Taylor e achou que os egípcios eram todos branquinhos, ou se você acha que aquela região que já foi conhecida como África Branca, eu queria dizer para você que não são brancos, tá? Eles são mais morenos mesmo. Enfim, o que acontece então é que esses povos primitivos vão passar então a se organizar em grupos familiares, depois de ter misturado toda a coisa, né? Esses grupos familiares, a gente conhece eles como nomos. E a ideia deles se organizarem em grupos familiares era de controlar a água, controlar o uso da água. Se você parar para pensar, o bem mais precioso para eles é a água. Então eles precisam de ter uma organização sobre como nós vamos usar a água. Enfim, vai passar um pouquinho de tempo, esses nomos vão passar então a se organizar em cidades-estado. Se você chegou um dia a achar que cidades-estado é uma da Grécia, né? Não é nada exclusivo das civilizações ocidentais. Já existem cidades-estados no Oriente bem mais tempo do que no Ocidente. E eles vão se organizar então em cidades-estados, né? A cidade de Cópitos, a cidade de Ábidos são exemplos disso. Por fim, essas cidades-estados vão se organizar em dois reinos: o Alto Egito, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte. Tá? Tudo isso para controlar a água. Por volta de 3.200, mais ou menos, antes de Cristo, e eu falo mais ou menos porque a gente não consegue datar tudo isso com uma precisão, já que tudo que a gente conhece sobre esse período é baseado em achados arqueológicos no Egito, que foi escrito por egípcios que não viveram aquilo, entendeu? Lendas que passaram para eles, chegaram até eles e eles gravaram lá nas piramidezinhas, coisa e tal. Enfim, o que a gente sabe é que por volta de 3.200 a.C., no Alto Egito, lá no sul, um chefe tribal chamado
Escorpião Rei. Aquele com o The Rock, tá? Ele reuniu um exército e resolveu invadir, assim, o resto da galera. Tipo, tô aqui sem fazer nada, vou reunir um exército e descer a porrada em todo mundo. Enfim, ele vai conseguir unir a maior parte do Egito, tá? Ele vai criar, então, um reino único do sul ao norte, que ainda não é o Egito. Ainda não é, não se chama ele de faraó, tá? O filho dele foi um cara chamado Namer, que era um cara meio arrogante, porque o Namer, ele resolveu então que ele ia usar a coroa dupla. O que é a coroa dupla? Toda imagem do faraó, em qualquer achado ou qualquer pintura, ele está usando duas coroas, ou seja, na verdade está usando uma coroa só, uma coisa grandona assim em cima da cabeça. Enfim, aquilo é a coroa dupla. Nada mais é do que a coroa do Alto Egito encaixada na coroa do Baixo Egito, entendeu? É uma coroa em cima da outra. E como eles tinham capturado as duas, o Namerzinho resolveu então que ele ia usar as duas coroas. O único problema é que ele ainda não é faraó, ele não dominou a porra toda, entendeu? O reino do Baixo Egito ainda existe naquela regiãozinha ali do delta do Nilo, onde o rio chega ali no mar. Enfim, foi só com o filho dele, Menes I, que vai terminar de unificar todo o Egito e vai ser considerado o primeiro faraó. Então, a título de estudo, a título de prova, a título de qualquer coisa que te perguntarem, o primeiro faraó, o cara que fundou o reino do Egito, fundador da primeira dinastia da porra toda, é Menes I. Certo? E com isso, a gente chega ao final desse vídeo, porque eu terminei de explicar todo o primeiro tópico. E espero que vocês aguardem o próximo. Se vocês tiverem dúvidas, pode me procurar, manda dúvida, comenta, enfim. Se tiverem sugestões também, espero que todo mundo tenha gostado. Se você não gostou, pode falar também, não tem importância. E é isso. Um abraço pra vocês e até a próxima.